Pode sentar, querida, em nome de Jesus. É uma responsabilidade muito grande anunciar a palavra do Senhor. Independente de altar, independente de púlpito, não estou falando disso. Eu estou falando de anunciar o Evangelho. É uma responsabilidade muito grande. Porque antes das suas palavras serem anunciadas, a sua conduta, a sua postura, ela é verificada. Então, antes de você abrir a boca, as pessoas, elas analisam o seu comportamento. É por isso que pregar o Evangelho não é para qualquer um. Que isso, irmã Gisele? Não é não. O Evangelho, ele é anunciado por pessoas comprometidas com a palavra de Deus, com pessoas que decidiram não viver mais para si, mas viver uma vida para Jesus. Pessoas que abrem mão das suas vontades, pessoas que estão dispostas a renunciar os prazeres, as paixões, tudo isso. E não é fácil. Nós estamos vivendo em dias onde tem sido mais difícil ainda anunciar o Evangelho. Não que a palavra tenha mudado, porque a palavra de Deus, ela permanece ontem, hoje e será eternamente. Foi louvado aqui que se profetizar, os ossos secos tornam a viver. E isso ainda pode acontecer porque o nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus, ele não muda. A palavra do Senhor diz que passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor, ela não passará. Aquilo que Deus disse, está dito. Ninguém pode mudar aquilo que Deus decretou. Ninguém pode mudar aquilo que Deus disse. Por isso que a palavra de Deus, ela é tão poderosa. E quando nós estamos lendo essa história, a gente fica impressionado, porque são dois homens cheios do Espírito Santo, que agora estão vivendo para anunciar o Evangelho e anunciar o sacrifício de Jesus, o amor, a morte, a ressurreição. Eles vivem agora para isso. E eles estão anunciando o Evangelho. Por onde eles passam, eles estão anunciando o Evangelho. Eles nem precisam abrir a boca, porque quando olham para eles, já dizem: olha, ali estão os homens de Deus. Ali estão os homens de Deus. Porque a postura que eles tinham não era vestimenta, não. Era o caráter. O caráter que esses homens tinham anunciavam quem eles eram e quem habitava dentro deles. Então, quando eles passavam, as pessoas olhavam e sabiam que aqueles homens, eles não eram comuns. As pessoas, quando olhar para você, para mim, elas têm que olhar e falar assim: esse irmão não é comum, ele é estranho, ele fala diferente, ele não se comporta igual todo mundo, ele não fala igual todo mundo, ele é parecido com Jesus. É assim que tem que ser. E enquanto Paulo e Silas caminhavam, havia uma jovem que ela estava possuída por um espírito maligno e ela estava atormentando Paulo e Silas. E ela vinha gritando, como nós acabamos de ler. Ela dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O que essa jovem estava dizendo não era mentira, era verdade. Mas o que estava dizendo não era ela, era o que estava dentro dela. Aquele espírito maligno era que estava dizendo isso. E que comunhão pode haver entre as trevas e a luz? Não existe comunhão entre trevas e luz. Por isso que Paulo repreende ela. Paulo se irrita. Paulo não fica cheio de si, dizendo: olha só, ele consegue discernir que aquilo que ela dizia não vinha dela, mas vinha do espírito maligno que a possuía. Precisamos ter discernimento para compreender e entender as coisas que são ditas. São de Deus, não são. Não podemos nos enganar. Precisamos buscar o conhecimento na palavra de Deus, orar, estudar, se consagrar, jejuar, santificar. Você precisa entender, você precisa discernir o que está sendo dito. Não é todo elogio que é um elogio sincero. Muitas vezes pode destruir a tua vida para te encher e você ficar se achando. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja. É mais ou menos isso. Ele repreende essa mulher, essa jovem. Ela tinha um espírito que fazia com que ela adivinhasse as coisas.
E ela era uma escrava. Então os donos dela, eles tinham lucro em cima dela. Todo mundo queria saber da vida, o que ia acontecer. Não é muito diferente de hoje em dia, não. Tem gente que até acredita em horóscopo. Se espante. Tem. Ela adivinhava. Então existia um comércio em cima disso. Paulo, quando repreende, expulsa aquele espírito maligno daquela menina, daquela jovem, automaticamente ele está acabando com aquele sistema. E isso incomodou. Quando você se levanta para denunciar o que é errado, quando você se levanta para denunciar isso é pecado, você começa a incomodar, porque ninguém quer ouvir a verdade. Porque Jesus foi crucificado, porque Ele é a verdade, o caminho, a vida. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Vamos ser sinceros, ninguém gosta. Eles também não gostaram quando ouviram a verdade. E Paulo e Silas, eles foram punidos por isso. Eles foram punidos de uma forma vergonhosa. Eles foram levados para o meio de uma praça. Você imagina um lugar que bomba, um lugar que por onde todo mundo passa, todo mundo acha legal. Era mais ou menos esse lugar, uma praça importante. Eles são arrastados para esse lugar, começam a rasgar as roupas deles. Não pensa você que foi com carinho, não, foi com bastante violência e agressividade. Eles começam a rasgar as roupas deles e começam a bater, a bater, a bater, a bater, açoitar, a bater, a bater. Você já deve ter visto imagens por aí pela internet. A gente vê muito isso no jornal. Pessoas que são violentadas, o estado que elas ficam. Quando Paulo e Silas estão anunciando a verdade, eles estão indo de contra o sistema. Eles estão indo contra a religiosidade, contra a política local. Então isso incomodava. Por isso, eles foram punidos dessa forma. E a Bíblia diz que eles foram espancados muito. Jogaram eles na prisão, mas o que é mais interessante nisso é que diz que eles estavam indo orar. E eles encontraram com a menina, e aí, depois que eles denunciaram o que era errado, tudo começou a virar de cabeça para baixo. Parece que não está certo isso. Eles estavam indo fazer a vontade de Deus, estavam indo buscar a Deus, e eles foram parar no meio da praça para serem açoitados. Você precisa entender isso. Eles foram açoitados de uma forma que a Bíblia chega a dizer espancados. Essa é a realidade desse cenário. Sabe o que eu acho engraçado? Por muito menos, por nada, a gente fica chateado com Deus, fica aborrecido, diz que não vai mais para a igreja, aí fica uma semana sem ir, a outra semana vai, e na outra semana desanima de novo, porque eu tenho a impressão de que quando eu começo a orar as coisas dão errado, quando eu começo a buscar a minha casa vira de cabeça para baixo, os meus filhos começam a gritar comigo, me desobedecer, o meu marido faz coisas terríveis, vai para a barraca, volta tarde, quando volta, são notícias ruins que chegam, eu vou parar de buscar a Deus. Não são poucas pessoas que dizem isso, querido, são muitas. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando em desistir da caminhada, da fé, de seguir a Jesus, porque as coisas não estão como você gostaria. Mas eu quero te falar uma coisa, não importa se não está como você gostaria, importa quem está com você na caminhada. Importa quem está com você nesse percurso. Porque independente do sofrimento, se Ele é contigo, querido, é como diz a palavra, pode passar pelo fogo, pode passar pelas águas. Não importa onde você for lançado, se Ele estiver com você, fica tranquilo. Fica tranquilo. E a palavra de Deus diz, irmãos, fala sério. Aqueles homens ficaram praticamente nus. Tem vergonha maior que essa? Hoje em dia tem gente que não tem vergonha não, mas ainda é uma vergonha.
gente. Você ser exposto ao ridículo. Isso porque eles estavam indo, misericórdia, estavam indo, orar. E aconteceu isso. E eles foram lançados na prisão. E aí, tem uma coisa interessante que eu até circulei aqui. Que depois que espancaram, bateram muito neles, jogaram eles na prisão, lá no 23, diz assim: recomendando ao carcereiro que os vigiassem com toda a atenção. Parece que eles sabiam que não ia dar muito certo isso. Porque eles falaram assim, vigia com toda a atenção. Tu nem cochila, hein, filho? Tu abre teu olho, hein? Porque esses aí não são comuns, não. Aí, olha o que acontece. Quem muito avisa, parece que, né? Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere, que você pode imaginar uma prisão subterrânea, era uma coisa terrível. Né, Bangu? É um pouco pior. Subterrânea, escuro, um lugar frio, um lugar que dá pavor. Você já ficou num elevador e o elevador parou de funcionar? O desespero. Quem tem claustrofobia, é assim que fala? A pessoa quer falar bonita e fala errado, né? Quem tem claustrofobia, parece que vai morrer. Meu Deus do céu, eu vou morrer, tô sem ar. Era um lugar assim, era uma prisão escura, subterrânea. Eles já tinham sido espancados, estavam sem roupa, num lugar frio. Se a gente tá no calor brabo, entra no banco Itaú, com aquele ar-condicionado, meu filho, a vontade de botar uma jaqueta logo. Assim, meu Deus, que frio. Você imagina uma prisão subterrânea, sangrando, doendo. Era assim que eles estavam. E aí, como o carcereiro sabia, ele já tinha sido orientado para ficar de olho, para não dar mole. Olha o que acontece. Ele lançou, no 24, eles no cárcere, prendeu os pés no tronco e acorrentou. Olha isso. O mais interessante de tudo é que lá no 27 diz que o carcereiro dormiu. Mas não era para ele vigiar os Paulo e Silas? Ele dormiu. Se tiver alguém dormindo aí, Deus está vendo, hein? Ele dormiu. Aí, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, machucado, ensanguentado, com o corpo à mostra, no frio, num lugar horrendo, eles começam a cantar louvores a Deus. Orar e cantar louvores a Deus. Cantar louvores e orar. Orar e cantar louvores, orar e cantar louvores, orar e cantar louvores, orar e cantar louvores. Essa era a rotina de Paulo e Silas na prisão. Porque a prisão não tem a ver com onde você está. Se você sabe que você é livre, não importa onde você está, aquele lugar não te domina. Se você é livre, você pode passar por um lugar e aquilo não vai te atingir mais, porque agora você é livre. A prisão não impediu que eles louvassem e orassem. Eles estavam indo orar, aconteceu um imprevisto, eles foram parar na prisão, mas eles não desistiram de orar. A ideia permaneceu, vamos orar, vamos cantar louvores? Qual louvor que eles cantaram? Não se sabe. De repente, pode ter sido o que foi louvado aqui. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos e júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Aí
pode parar o braço forte do Senhor. Aquilo que Ele começou na tua vida, Ele é fiel para concluir, querido. Ele não desiste. Não associa Deus, as coisas que Deus faz com as coisas que nós fazemos. A gente começa a obra na casa, aí para, aí fica 5 anos, aí tem que pintar de novo, aí quando vai pintar a cerâmica já está soltando. Aí você desiste, fala, deixa pra lá essa casa, deixa cair, Deus me dá outra. A gente desiste das coisas, mas Deus, Ele não desiste. Ele não desiste. Nosso Deus, Ele não para. O nosso Deus, Ele não dorme. Ele não tosqueneja, querido. Ele chama as estrelas pelo nome. Você acha que Ele vai esquecer de você? Ninguém pode parar o que Deus começou a fazer na sua vida. Nem você pode parar o que Deus começou a fazer na sua vida. E aí, enquanto eles louvavam, a palavra de Deus diz assim: de repente, o que isso te lembra? O que isso te lembra? Atos 2, estavam todos reunidos, unânimes em oração, clamando um só pensamento, uma só ligação. Ninguém queria ser maior que ninguém, ninguém queria ser visto, eles só queriam uma coisa. Jesus disse que ia descer o Espírito Santo. Vamos orar. Era um só pensamento, aí de repente, um som do céu, como um vento impetuoso, veemente, encheu aquele lugar. É um de repente parecido que acontece aqui. Eles estão louvando. Não foi a voz que impressionou Jesus. Ele não se importa se você é afinado, se você faz melisma, se você... Ele não liga para isso. Performance não impressiona Deus. Voz bonita não impressiona Deus. Você pode ter uma voz legal, você pode tocar legal, mas isso não impressiona. Sabe o que impressiona Deus? Um coração quebrantado. A esse Ele não desprezará. O coração quebrantado Ele não desprezará. Você pode dar um caco, você pode ser o pior dos pecadores, mas se você chegar com humildade e dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu me arrependo e hoje eu volto. Ele te aceita. Ele te aceita. Quando aquele de repente acontece, você imagina, querido, os alicerces. Um terremoto começa a acontecer. Não sei se terremoto, mas diz que é terremoto mesmo. Um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Aí eu te pergunto, subterrâneo, local fechado, se abala e não cai nada? Não mata ninguém? Peraí, tem muita coisa sobrenatural acontecendo aqui. Tem muita coisa. Você está numa situação que de repente já era para você ter morrido há muito tempo. Você está numa situação que, olha, só o Senhor. Essa expressão, só o Senhor. Mas sabe por que não aconteceu algo de pior? Porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito nisso que você está vivendo. Você não está entendendo? Deus mexendo com os alicerces. Enquanto você louva, enquanto você ora. Não está entendendo não? Está conhecendo a voz de Deus não? Sacudindo, mexendo com a estrutura, mudando tudo de lugar. Não está entendendo? Quando Ele vem, querido, quando Ele vem, o que dizer, o que fazer? Aquele louvor não dá. Começa a abalar aquele lugar, e se espante. O carcereiro que estava dormindo, é muito engraçado isso. Ele despertou, lá no 27 diz que ele despertou do sono. Quando ele viu corrente no chão, as portas das prisões abertas, ele se desesperou. Quem não tem Jesus, diante da dificuldade, se desespera.
Quem não tem Jesus diante da depressão se entrega. Quem não tem Jesus diante da ansiedade não dorme mais. É um sofrimento, é uma angústia, é uma agonia tão grande que nada dá certo. Quem não tem Jesus, o desespero é tão grande que nem consegue entender as coisas maravilhosas que Deus está fazendo. Aquele carcereiro desembanha a espada e quando ele vai tirar a sua própria vida, Paulo fala assim para ele: não, faça isso. Nós estamos aqui. Estamos aqui. E aí, ele procura por uma luz e vai até Paulo e Silas. E a palavra de Deus diz que ele diz assim, ele roga: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para diante da dificuldade sentir isso que vocês sentem? Vocês apanharam, estão machucados, estão aí louvando, estão cantando, estão orando. Eu não estou entendendo. O que eu tenho que fazer para ser salvo de mim mesmo? O que eu tenho que fazer para ser salvo desse desespero que me sufoca? Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. A fé não é sentimento. A fé não é emoção. A fé não é sensação. Agora eu estou com fé, agora não estou, não. A fé sabe. A fé é certeza do que se espera. Você não está vendo, mas você sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que você pediu, além do que você sonhou. Sabe o que você sonha? Sabe o que você deseja? Aquele teu sonho mais profundo que você nem ousa dizer para ninguém, para não frustrar antes de acontecer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou ao seu conhecimento, nem subiu ao seu coração aquilo que Deus vai fazer. Levante-se do seu lugar em nome de Jesus. Deixa o Senhor mexer com as suas estruturas nessa noite. Você pode decidir fazer como Paulo e Silas, louvar. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou orar, eu vou orar. Crê no Senhor e será salvo. Será salvo. Oh Deus, essa é a sua palavra, Jesus. Eu sei que tem um de repente para muita gente aqui nessa noite. Essa pessoa entrou aqui, Senhor, querendo desistir de tudo, mas de repente a tua presença veio e mudou tudo. Eu sei, Senhor, que entrou pessoas aqui fraquinha, não estava conseguindo nem cantar, mas de repente a tua presença veio. A tua presença veio. Quebra os grilhões, quebra as amarras, Deus. Oh, se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre nessa noite. Seja livre nessa noite. Oh, seja livre. Seja livre. Seja livre. Não pare de louvar até que você veja algo sobrenatural acontecer. Feche seus ouvidos para as opiniões contrárias. Fique com aquilo que Deus te diz. E Ele diz: eu sou contigo, filho. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Eu te vi ainda sem forma no ventre da sua mãe. Tentaram tirar sua vida antes de você nascer, mas o Senhor tem um propósito na sua vida. Tem um propósito na sua vida. Eu não sei qual é a sua prisão. De repente você não está entendendo por que você foi parar aí. Tem muito mais a ver com as outras pessoas do que com você. Às vezes, querido, a gente vai parar numa situação difícil. Não é nem tanto por nossa causa, mas é por causa do próximo que está perto. De repente Deus te colocou nessa situação para você ter mais compaixão com o próximo, para você se colocar no lugar do outro, para você olhar com um olhar de misericórdia. De repente Deus te colocou nessa situação porque tem alguém que precisa ser impactado com a sua atitude de adorador. Seja um adorador, querido, não se importe se vão olhar para você, se vão te escandalizar, querido, eu nem ligo. Eu vim aqui para oferecer uma adoração ao Senhor. Eu levanto a minha mão, eu ergo a minha voz, eu clamo, porque o
calar a voz de um adorador. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Nada, nem prisões, nada. E quando a igreja de Jesus Cristo adora,